Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui hoje para fazer mais um vídeo de vencedores e perdedores da rodada do Brasileirão. Nesse meio de semana tivemos a 12ª rodada, 8 jogos na quarta-feira e 2 nessa quinta para fechar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Eu aqui resolvi separar 6 vencedores e 6 perdedores dessa rodada. Normalmente eu faço só 5, mas como eu estava em dúvida ali, muito em dúvida sobre alguns times, eu resolvi mudar um pouco o regulamento, tal qual futebol brasileiro dos anos 90 a favorecer o meu lado e aí aumentar e poder falar de mais times aqui. Então já peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, dar aquela força seguindo e também divulgando esse vídeo com seus amigos. Vamos começar com a parte boa, começar com as equipes que são as vencedoras dessa rodada do Brasileirão, iniciando pela ordem dos jogos, pelo Botafogo. O Botafogo conquistou uma vitória de virada importante em casa contra o Red Bull Bragantino, nunca é um jogo fácil, e está aqui também porque também os outros resultados da rodada, o Botafogo conseguiu colar na liderança, a equipe é a terceira colocada com 23 pontos, um atrás do líder Flamengo, que está empatado na liderança com o Bahia. Bahia, outro vencedor dessa rodada, venceu um triunfo em casa contra o Vasco por 2-1, um jogo também marcado por expulsão, muitas chances perdidas pelo Bahia, mas os 3 pontos vieram, é muito importante isso. Esse é o tipo de jogo, se você quer figurar na parte de cima da tabela, você tem que vencer. O adversário está brigando lá embaixo e tudo mais, e o Bahia fez o seu papel, 2-1 sobre o Vasco. Agora os dois, aproveitando também os tropeços de Flamengo e Palmeiras, colaram de vez os líderes. Os 4 primeiros times do Brasileirão estão separados por apenas um ponto. Flamengo e Bahia 24, Botafogo e Palmeiras com 23, importante triunfo de ambos nesta rodada. Vamos continuar com o Juventude, né? Ainda relacionado ao topo da tabela, porque o Juventude venceu o Flamengo de virada 2-1 no Jacone, e as noites no Jacone são longas, hein? Como é difícil jogar contra o Juventude lá, como o jogo é sempre chato. Eu falo como torcedor do Corinthians, o Corinthians tem um péssimo histórico jogando lá, então sei muito bem disso, inclusive já perdemos o campeonato. E o Jacone está sendo um 12º jogador do Juventude, muito importante nessa campanha, vitória importantíssima, não só pelo peso de se vencer o Flamengo, líder do campeonato, um super time, mas também por questão de tabela. O Juventude abre mais distância ainda para o rebaixamento, abre 6 pontos, vai terminar a rodada 4, por exemplo, o Juventude é 12º com 16, o time atrás dele, que é o Criciúma, tem 12, ou seja, já abriu uma rodada de distância para quem está atrás. Isso é muito importante, bom começo de trabalho do Roger Machado nesse Brasileirão, né? A briga do Juventude já contra o rebaixamento, e iniciar bem dessa maneira pode fazer muita diferença no final. Outra equipe a ser destacada é o Atlético Mineiro, que não vinha numa sequência boa de resultados sob o comando do Milito, e jogo fora de casa contra o Inter que está mandando jogos Brasileirão dessa vez em Criciúma, e o Galo foi lá, conquistou um grande resultado, um gol ali nos acréscimos do segundo tempo, conquistou 2-1, uma vitória importante que está em questão de tabela, não se desgarra muito do pessoal que está mais em cima. O Galo hoje está no meio de tabela, se perdesse esse jogo, por exemplo, ele estaria hoje em 12º, estaria atrás, por exemplo, de Juventude, Fortaleza, e agora está em 10º, 2 posições de diferença, mas uma diferença de pontuação menor em relação, por exemplo, ao Cruzeiro, o maior rival, que é o 5º colocado. Ambos estão 3 pontos de diferença. Vitória muito importante para o Galo, também em questão de tabela, mas também em questão de moral. Se fosse mais um jogo sem vencer, seria já um peso maior, e com certeza as críticas aumentariam em cima do trabalho do Milito e dos jogadores. Então, 3 pontos muito grandes aí para o Galo. Continuando com a grande atuação, né, de um time nessa rodada, Fortaleza, jogando em casa no Castelão, simplesmente um 3-0 no Palmeiras. Atuação ótima, explorando muito bem os contra-ataques, o Lucero comendo a bola, e eu gosto muito do Lucero, esse centroavante argentino, um estilo muito bom, vem jogando bem pro Fortaleza. Fez o segundo gol, um puta de um golaço, o primeiro também um belo gol, um gol bem típico de centroavante. O Bruno Pacheco também fez um lindo gol, vitória merecida pro Fortaleza, que mereceu essa vitória. E também importante de tabela, né? É a mesma coisa do Atlético, os dois times estão empatados. Uma derrota teria deixado ele mais perto da turma, da parte de baixo da tabela, do que do pessoal que está mais acima. Então, até por questão de moral, é importante. O Fortaleza recentemente chegou a tomar 5 do Cuiabá. Então, se em pouco tempo recuperou de levar uns 5 do Cuiabá, agora meteu 3 no Palmeiras. Também mostra a loucura que é o Campeonato Brasileiro. E fechando esse lado dos vencedores com vitória. Uma grande vitória do Vitória, fora de casa contra o Fluminense no Maracanã, confronto direto, duas equipes que estão brigando contra o rebaixamento. E o Leão fugiu forte, 1-0 ali nos acréscimos, gol de Janderson. 3 pontos importantíssimos para Vitória, que dorme fora da zona de rebaixamento dessa rodada. Vai a 12 pontos, passa a Atlético Goianiense, passa Vasco,
e vai dormir uma rodada fora da zona. Mais um resultado importante para o Carpini nesse início de trabalho, para dar mais confiança. E grande vitória, vencer fora de casa, um confronto direto é sempre muito importante. Agora vamos para o lado ruim do negócio, vamos para os perdedores. E vou começar justamente por essa camisa que eu estou vestindo aqui, que é do Fluminense. E, cara, que semana, né? Você demite o Diniz, e eu nem vou julgar. Acho algo dentro da realidade do futebol brasileiro, algo até esperado. O time em último, o planejamento para esse ano, o trabalho dele também não estava sendo tão bom. E, pô, jogo em casa, confronto direto, o time precisando urgentemente dar uma resposta dos 3 pontos e perder com o gol nos acréscimos é de lascar. Que golpe duro, mano. Que mais um golpe duro. E você vê a diferença aumentar, né? Agora o Fluminense ele precisa de 2 rodadas para sair do rebaixamento da zona, no mínimo. Porque ele tá a 4 pontos do Vasco, que é o 16º. Ou seja, é um rumo que tá só aumentando. Tem que ver quem vai ser o novo. Por enquanto a tendência é que seja o Marcão efetivado mesmo, mas vamos ver, né? Se começar a não vir resultados, apresentar melhor desempenho, alguém vai ter que ser trazido para assumir esse posto aí deixado pelo Diniz, uma situação bem complicada para o Fluminense, e esses 3 pontos que perdeu em casa do Vitória vai ter que buscar em algum lugar. Vai ter que buscar algum resultado improvável fora de casa para compensar essa derrota. E já que estamos falando de rebaixamento, bora falar de 2 companheiros do Fluminense na zona. Primeiro, o Grêmio, que empatou fora de casa com o Atlético Goianiense. Assim, empatar fora de casa lá não seria um resultado tão ruim, mas a situação do Grêmio é péssima. Então, qualquer jogo que você não vença é ruim. Mais um jogo sem vitória, mais uma rodada na zona de rebaixamento. Você vem de adversários vencendo nessa rodada, ou seja, um peso ainda maior. E a situação do Tricolor não é fácil, não se sabe se o Renato Gaúcho por quanto tempo ele vai continuar, ele parece cada vez mais satisfeito também, as coisas não vêm andando, o Grêmio precisa que chegue logo o mercado de transferência, precisa contratar, e precisa reforçar bem para conseguir dar uma animada, para conseguir reagir nesse Brasileirão, porque é mais uma rodada da equipe na zona, tudo bem que tem jogar menos, mas essa muleta do jogar menos também não vai durar para sempre. A equipe precisa jogar melhor para conseguir fazer os pontos. E é claro, e agora tem que falar dele, né? Um vídeo de perdedores da rodada do Brasileirão, não pode faltar ele, o Fluminense e até o próprio Grêmio estão virando carta marcada aqui. Corinthians, mais uma vez, o perdedor da rodada entre perdedores. 1-1 contra o Cuiabá. Toma um gol no começo, não estava jogando nada. Depois um time totalmente sem organização. O trabalho do Antônio Oliveira cada vez pior. Precisa ser demitido urgentemente. Ele já, na verdade, o trabalho dele já acabou, né? Só falta alguém oficializar, né? Mas a diretoria está preocupada com outras coisas, pelo visto. Investigações policiais, etc. Porque o trabalho dele é péssimo, a equipe consegue o empate no golaço do Bidu, no vamos que vamos, tira defensor, tira volante, no desespero, sem organização, é o que vem sendo o Corinthians, é muita vontade, isso deve ser falado. Esse elenco não é falta de vontade, tem muita vontade, se entrega bastante dentro de campo, apesar das limitações, mas tem qualidade de fazer mais. Eu não acho o time do Corinthians tão horroroso assim, não. Tem potencial, pode fazer mais. O trabalho do Antônio Oliveira é muito ruim, não, se não o pior trabalho da Série A, com certeza top 3 piores nesse momento. E enquanto o Corinthians não terminar esse trabalho, não vai conseguir reagir. Mais uma rodada para o Timão dentro da zona de rebaixamento. Poderia colocar até o Cuiabá nessa como perdedor, porque o Cuiabá teve a faca, o queijo, a goiabada, tudo na mão para vencer o jogo e acabou desperdiçando. Eu acho que o Cuiabá sai com uma sensação de perdeu 2 pontos do que ganhou. Mas eu resolvi não colocar o Cuiabá aqui, porque tem outros times que também merecem entrar aqui. Outro dele é o Inter, e que continua nessa montanha-russa que é o trabalho do Cudê, não consegue engrenar jogando diante do seu torcedor no Heriberto Wilson e Criciúma, se vencesse, iria terminar a rodada empatado com o Cruzeiro na quinta posição, ou seja, colado ali com os líderes, daria um ano, mesmo que o time não venha tendo um grande desempenho, pelo menos resultados bons, né? Isso ajuda a dar mais confiança ao trabalho, mas não, perdeu em casa o Atlético Mineiro, um gol no finalzinho, e continua essa gangorra, né? O Inter do Cudê não engrena. A equipe tem, por exemplo, uma defesa, vem fazendo a melhor defesa do Brasileirão, sofreu 7 gols, mas o ataque fez apenas 9. Ou seja, é um time muito travado que não vai para frente. Tem qualidade para fazer mais, eu acho que o Cudê pode ser cobrado por isso. Eu acredito que ele ainda tem condições de recuperar e fazer um bom trabalho e tal, mas esse time, sabe, parece que falta algo. É muito travadão e acabou sendo derrotado pelo Atlético Mineiro e permanece ali na nona posição no meio da tabela do Brasileirão. E finalizando, já que a gente foi meio que fazendo uma escadinha subindo pela tabela, chegando ao topo, e falar de Flamengo e Palmeiras. Aproveitar que é muito raro, vai ser muito raro eles estarem aqui na lista dos perdedores da rodada, mas acabam sendo perdedores também pelas vitórias de Botafogo e Bahia, que se aproximaram e colaram neles, e também pelas derrotas. O Flamengo perde de virada em casa, virada fora de casa com o Juventude. Tudo bem que é sempre chato jogar no Jacone, mas você sai na frente e aí perder de virada é complicado. O time que é inferior tecnicamente ao seu
E uma virada merecida. O Rossi fez boas defesas, o Juventude jogou bem. Não foi nenhuma injustiça essa derrota pro Flamengo. Poderia ter jogado melhor. E o Palmeiras tomou um 3-0. Aí não tem muito o que falar. O time jogou realmente muito mal. A ver como reage. Lembrando que o próximo jogo do Palmeiras é contra o Corinthians. Cacete, a fase do Corinthians tá uma merda. Ainda vamos pegar o Palmeiras precisando responder depois de uma grande derrota fora de casa. Não, vamos tomar um caralho. Desculpa o palavrão, desculpa o palavrão, mas vai ser foda. E acabam sendo dois perdedores também por isso, né? Deixaram a oportunidade de abrir mais pontos ainda para quem vem atrás e viram o Botafogo e Bahia encolar de vez neles. Mas é isso, pessoal. Esses são os vencedores e perdedores. Quero saber de vocês. Deixem aí nos comentários os seus destaques também dessa 12ª rodada do Brasileirão. Não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar aquela força divulgando esses outros vídeos do canal para os seus amigos, né? Quem sabe um dia a gente não chega lá, não é mesmo? Mas é isso, pessoal. Valeu, tchau, tchau e até a próxima.